Elas aparecem quando tudo parece perdido. Figuras luminosas, sombras estranhas, forças que ninguém vê, mas que agem no último segundo. Há quem diga que são anjos, outros falam em milagres. Mas desta vez, algo mudou. Essas presenças misteriosas foram filmadas. Sim, pegas no exato momento em que salvaram vidas. Coincidência? Intervenção divina? Ou algo ainda mais estranho que a gente nem consegue nomear? Prepare-se. Neste vídeo, você vai ver cenas reais de momentos em que o impossível parece ter acontecido. Clipes que não têm explicação e que podem ser difíceis de acreditar. Figura misteriosa filmada na estrada. Uma câmera instalada à beira da estrada capturou algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. No começo, tudo parecia normal. Um cachorro parado no acostamento, imóvel, olhando fixamente para a estrada, como se estivesse esperando por algo. Ele não demonstrava medo, pelo contrário, parecia tranquilo. De repente, uma figura estranha apareceu no fundo da imagem. Tinha forma humana, mas havia algo estranho nela, algo que fazia parecer que não era completamente real. Conforme a figura se aproximava, um gato e outro cachorro surgiram, seguindo essa presença silenciosa, como se a reconhecessem e estivessem sendo guiados por ela. Então, em um instante, a figura desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca estivesse ali. Os animais ficaram confusos, olhando ao redor, aparentemente ainda tentando encontrar o que tinham visto. Mas o primeiro cachorro permaneceu exatamente onde estava, sereno, como se já soubesse que aquilo não era algo deste mundo. O que seria aquilo? Um fantasma? Alguma entidade? Infelizmente, talvez nunca saibamos de fato o que era aquilo. Cemitério. Durante uma noite tranquila, um zelador de um cemitério capturou imagens que o deixaram profundamente perturbado. No vídeo, uma pequena esfera luminosa flutuava lentamente sobre uma sepultura. Ela ficou ali por alguns segundos, como se estivesse observando, antes de desaparecer na escuridão. Para ele, os orbes representam espíritos presos, pessoas que ainda não encontraram paz e permanecem ligadas ao lugar que chamaram de lar. Outros acreditam que sejam anjos, enviados para guiar almas perdidas em direção à serenidade. Independentemente do que realmente sejam, essas imagens nos fazem lembrar que a linha que separa este mundo do próximo pode ser mais tênue do que imaginamos. A alma que ficou para trás. No dia 21 de novembro, em Dávoa do Norte, uma cena impressionante deixou todos em choque. Durante uma operação de resgate, algo inesperado aconteceu. Uma figura estranha, quase translúcida, surgiu sobre a água. Não era uma pessoa, mas também não parecia apenas uma ilusão. Chanel Gutierrez, que registrava o momento com o celular, captou a imagem de uma silhueta caminhando lentamente, como se flutuasse sobre a superfície. A figura parecia ser de Dondon, um homem que minutos antes se havia lançado na água para salvar um cachorro abandonado. Ele conseguiu empurrar o animal para a margem, mas não teve a mesma sorte. Acabou sendo arrastado pela correnteza. Enquanto os socorristas ainda tentavam encontrá-lo, aquela presença misteriosa pairava sobre o local do afogamento. Testemunhas relataram um arrepio instantâneo, como se tivessem acabado de ver não apenas uma tragédia, mas também um sacrifício que ecoava além da vida. Luz misteriosa. Numa madrugada comum, uma câmera de segurança detectou movimento no quintal, mas o que apareceu nas imagens está longe de ser comum. Uma esfera de luz, pequena e brilhante, surgiu do nada e flutuou lentamente pelo terreno. Sem tocar em nada, ela atravessou uma janela de vidro como se fosse feita de ar e desapareceu dentro da casa. Para alguns, poderia ser apenas uma falha no sistema ou um reflexo qualquer.
Mas quem viu o vídeo de perto sentiu algo diferente. A leveza do movimento, a forma como aquela luz parecia viva e o fato de atravessar o vidro sem quebrar ou refletir, tudo isso levanta uma dúvida inquietante. Aquilo era só uma interferência técnica ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? A figura que desapareceu no ar. Era uma manhã como qualquer outra, numa rua silenciosa, sem nenhum movimento fora do normal. Mas quando os donos de uma casa revisaram as imagens da câmera de segurança, encontraram algo perturbador. Um homem apareceu andando calmamente pela calçada. No início, tudo parecia normal, até que ele se aproximou da câmera. Foi aí que algo impossível aconteceu. As pernas dele começaram a desaparecer e, em poucos segundos, o corpo inteiro simplesmente sumiu no ar, deixando para trás apenas um contorno esmaecido, como uma sombra que se dissolvia. No começo, os moradores pensaram que fosse algum defeito no vídeo, mas ao conversarem com vizinhos, descobriram que ninguém tinha visto essa pessoa. Nenhuma outra câmera da rua registrou a mesma figura. A dúvida ficou no ar. Aquilo foi só um erro técnico ou eles realmente capturaram algo que não deveria estar ali? Partida silenciosa. Em meio a mais um acidente causado por um motorista imprudente que invadiu a pista errada, equipes de emergência correram para o local. Sirenes, correria, tensão, o cenário era o típico caos de uma tragédia. Mas entre tudo isso, um detalhe chamou a atenção. Um dos curiosos que filmava o momento captou algo inusual, uma névoa brilhante subindo lentamente no ar, flutuando para longe. A princípio, todos pensaram que fosse apenas fumaça vindo dos destroços, mas depois que foi confirmada a morte do motorista, aquela imagem ganhou um peso diferente. Para quem viu de perto, aquilo não parecia acaso. Era como se algo estivesse deixando aquele corpo em silêncio, como se uma alma tivesse decidido partir, sem alarde, mas deixando um último sinal de que esteve ali. Câmera de segurança em shopping registra aparição misteriosa. Uma gravação feita por câmeras de segurança em um shopping vazio capturou algo que até hoje intriga quem assiste. O vídeo, publicado em 5 de agosto de 2012 no Facebook, mostra o interior escuro e silencioso do estabelecimento durante a madrugada. Uma pessoa caminha tranquilamente em direção ao canto inferior da tela e, após alguns segundos, desaparece do campo de visão. É então que algo extraordinário acontece. No canto superior da imagem, uma figura luminosa surge de forma repentina. Aparentemente, com forma humana, o ser brilha com uma luz branca intensa e possui o que parecem ser grandes asas abertas ao redor do corpo. A figura se abaixa, como se estivesse pegando algo do chão, e em seguida desaparece em um movimento rápido, sendo vista por outro ângulo da câmera, voando para longe. O local onde ela toca o chão é tomado por clarões de luz semelhantes a relâmpagos, que iluminam rapidamente as árvores e colunas próximas. Outro detalhe impressionante é a velocidade com que o ser se move. Sua luz parece deixar um rastro que mal acompanha seus movimentos, como se estivesse se deslocando mais rápido do que o olho humano consegue perceber. Além da aparição em si, o vídeo também mostra pessoas correndo até o local, aparentemente em busca da origem daquela luz intensa. Não há como afirmar com certeza o que realmente aconteceu ali. Mas, para muitos que assistiram à gravação, aquela figura não era apenas luz, era um anjo. E, se for verdade, pode ser uma das raras ocasiões em que essas entidades misteriosas fizeram contato direto com o nosso mundo. O anjo sobre o carro, um registro em Michigan. Em East Jordan, Michigan, uma imagem registrada por uma câmera de segurança doméstica deixou moradores e internautas intrigados. Glenn Thorman, chefe do Corpo de Bombeiros local, recebeu uma notificação do sistema de segurança durante a madrugada. Ao verificar as imagens, ficou surpreso com o que viu: uma figura brilhante pairando sobre o carro estacionado na sua garagem.
A imagem foi enviada ao pastor da comunidade, que não teve dúvidas. Aquilo era um anjo. Na foto, é possível ver uma silhueta luminosa, com aparência humana, e formas que lembram asas estendidas. Para o pastor, tratava-se de um sinal claro de proteção divina. Um anjo da guarda zelando pela casa e seus moradores durante a noite. Uma segunda imagem mostra a figura se afastando, como se estivesse partindo. As fotos, segundo os envolvidos, não foram editadas. Apesar de alguns sugerirem que poderia ser apenas uma mariposa próxima à lente, a família enxerga algo muito maior ali, uma resposta às orações diárias por proteção. Para eles, o anjo não só apareceu, como atendeu ao chamado. O anjo na UTI. Amber Rose, uma menina de 9 anos, lutava contra uma pneumonia severa em um hospital da Carolina do Norte. Após semanas em estado crítico, os médicos tomaram uma decisão difícil: remover os aparelhos que a mantinham viva. A mãe, Debbie, com o coração apertado, aceitou o destino da filha com coragem e fé. Mas algo incomum começou a acontecer. Mesmo sem os equipamentos, Amber continuava viva por dias. Foi então que uma enfermeira, ao observar as câmeras da UTI, notou algo estranho. Um homem parado diante da porta do quarto, imóvel, observando. Sempre que ela ia verificar pessoalmente, ele desaparecia, mas nas imagens continuava lá. Com o tempo, a figura ganhou contornos diferentes. Não era mais um homem comum. Tinha asas. Brilhava com intensidade. Toda a UTI foi tomada por uma luz inexplicável. Outros funcionários vieram observar e apenas a mãe de Amber conseguiu registrar a cena em uma fotografia. Pouco depois, Amber começou a apresentar sinais de melhora e, em questão de dias, recebeu alta. Muitos acreditam que aquele ser não estava ali por acaso, mas para cumprir uma missão. Salvo por um anjo. Padre Bach seguia para a igreja como fazia todas as manhãs, quando algo inacreditável aconteceu. Um carro desgovernado veio em sua direção. O motorista, um jovem de 17 anos, havia sofrido uma convulsão ao volante. Tudo indicava que o acidente seria fatal. No entanto, as câmeras de segurança revelaram algo difícil de explicar. Uma figura envolta em luz surgiu no caminho do carro, desviando-o em milésimos de segundo. O veículo girou no ar e pousou suavemente no asfalto, sem causar grandes danos. O jovem sobreviveu. O padre não sofreu um arranhão. Homem de fé e também professor de física, Padre Bach sempre acreditou na ciência. Mas depois do que viu nas imagens, declarou: a razão explica muita coisa, mas não tudo. Aquilo foi intervenção divina. A última foto. Uma mãe, uma filha e um possível anjo da guarda. Sarah Danbury levou sua filha Amy, de 19 anos, ao hospital em Londres para tratar um câncer raro no fígado. Durante a internação, as duas se hospedaram em um hotel próximo e, no momento de descontração, tiraram fotos do quarto para mostrar ao pai da Amy como estavam. Foi só depois, ao rever as fotos, que notaram algo estranho. Uma figura translúcida e brilhante apareceu ao lado de Amy. Ela mesma acreditava que era seu anjo da guarda, uma presença silenciosa que havia vindo confortá-la. Sarah, que não frequentava igrejas, se viu refletindo sobre aquilo tudo. Nada na iluminação do quarto justificava a imagem. E mesmo que o anjo não tenha impedido o pior, Amy faleceu 3 semanas depois, a mãe acredita que sua filha não estava sozinha nos últimos momentos. Aparição na mesquita. Luz e mistério no Azerbaijão. Em uma mesquita no Azerbaijão, um vídeo gravado por um celular simples chamou atenção ao redor do mundo.
As imagens mostram um interior do templo silencioso, quando uma figura brilhante aparece, ajoelhada em oração. Os frequentadores da mesquita, ao verem o vídeo, ficaram espantados. Muitos acreditam que a figura seja um anjo. Suas asas parecem visíveis, e sua postura de reverência indicaria que não se trata de um fantasma, mas de um ser celestial alinhado com a fé e a espiritualidade do lugar. O vídeo, apesar da baixa qualidade, não apresenta sinais de edição. Isso apenas reforça para muitos a ideia de que aquilo realmente aconteceu e que, às vezes, seres de outra dimensão podem escolher lugares sagrados para se manifestar. Erin Potter, um milagre em forma de luz. Erin Potter era uma jovem lutando contra a leucemia desde 2007. Depois de vencer a doença 2 vezes, ela teve uma recaída e precisou de um transplante de medula. Um dia, enquanto brincava no quintal com faíscas, sua mãe tirou uma foto. Ao ver a imagem com calma, a família notou algo incrível. Uma figura angelical aparecia ao fundo, como se estivesse protegendo Erin. Pouco tempo depois disso, o transplante foi feito com sucesso. Erin se curou. A família acredita que aquela presença era um sinal e que Erin nunca esteve sozinha em sua luta. O anjo e o ciclista. Um salto contra o impossível. Um vídeo que circula na internet há mais de uma década mostra o que muitos acreditam ser uma intervenção divina. Um homem pedalava tranquilamente à noite, quando do nada um veículo em alta velocidade surgiu em sua direção. O impacto era inevitável. Mas em frações de segundo, uma figura brilhante apareceu, tocou o ciclista e o tirou da trajetória fatal como num teleporte. O homem foi salvo. O carro passou direto. A baixa qualidade do vídeo só aumenta o mistério. Para uns, pode ser um truque de câmera. Para outros, é prova de que anjos da guarda existem e que, às vezes, agem nos momentos mais críticos.